Hoje conheceremos um pouco sobre o código de Hamming. Antes, vamos conhecer um pouco sobre o autor do código. O código de Hamming foi desenvolvido pelo matemático norte-americano Richard Wesley Hamming, nascido em Chicago no dia 11 de fevereiro de 1915, onde se formou pela Universidade de Chicago em 1937, com mestrado em 1939 pela Universidade de Nebraska, e fez seu PhD em 1942 na Universidade de Illinois. Ele é o autor do código mais importante dos sistemas digitais, o Código de Hamming, que é um conjunto de códigos de correção de erros que pode ser usado para detectar e corrigir os erros que podem ocorrer quando os dados são movidos ou armazenados do emissor para o receptor. É uma técnica desenvolvida por Hamming para a correção dos erros, onde encontramos bits redundantes, bits de paridade, onde é possível determinar a posição dos bits e detectar os erros e corrigi-los. Conheceremos um pouco como é o funcionamento do código de Hamming. O número de bits redundantes pode ser calculado usando a seguinte fórmula: 2 elevado a r maior ou igual a m mais r mais 1, sendo r igual a bits redundante e m igual a data bit. No exemplo onde o número de bits dado é 7, usando a fórmula, podemos calcular e descobrir o bit redundante é igual a 4. Os bits de paridade são usados para detecção de erros. Existem dois tipos: é, bits de paridade par e bits de paridade ímpar. Determinando a posição dos bits redundantes, eles são calculados nas posições que corresponde à potência de 2, como por exemplo mencionado o número de bits dados é igual a 7. O número de bits redundantes é igual a 4 e o número total de bits é igual a 11. Portanto, os bits redundantes são colocados nas posições correspondentes à potência de 2, 1, 2, 4 e 8. A tabela ASCII mostrada trabalha com 7 bits, ou seja, todos os caracteres terão 7 bits. Isso nos dá 128 possibilidades de símbolos e comandos, sendo o primeiro classificado como 0 e o último classificado como número 127. Quando nós falamos de bit de paridade, como ele é conhecido, é um bit que é anexado ao conjunto de bits do código que será transmitido. Ele é usado para validar a integridade dos dados, ou seja, os bits de paridade eles são frequentemente usados na transmissão dos dados para garantir que esses dados não sejam corrompidos durante o processo de transferência da informação. Existem dois tipos de métodos que são utilizados, o método par e método de paridade ímpar. No método de paridade par, nós precisamos que a quantidade de uns presentes na informação seja par. Logo, o bit que será anexado assumirá o valor de 0 se a quantidade de uns presente na informação for par. Caso contrário, esse bit assumirá o valor de 1 para poder completar a sequência de uns, sendo uma quantidade par. Já no método de paridade ímpar, é a mesma ideia, mas ao contrário. Se o bit que for anexado, se na sequência que seria transmitida a quantidade de bits com o valor 1 for par, o novo bit que vai ser anexado, ele vai completar com o valor 1 para que seja uma quantidade ímpar. Caso contrário, ele assume o valor de 0. Detecção e correção de erros. Suponha que os dados a serem transmitidos sejam 10, 11, 001. Os bits serão colocados da seguinte forma. Vamos supor que, nesse exemplo, o sexto bit seja alterado de 0 para 1 durante a transmissão dos dados. Então, ele fornece novos valores de paridade no número binário. Os bits fornecem o número binário 0110, cuja representação decimal é 6. Portanto, o bit 6 contém um erro. Para corrigir esse erro, o bit 6 é alterado de 1 para 0.